Boa noite, irmãos e irmãs. Me alegro pelo convite do reverendo Otoniel e da igreja para estar com vocês nessa noite, afinal de contas, 37 anos do aniversário dessa igreja. Eu me lembro de ter vindo aqui no ano de 1992, mas não me vem nada na memória do que eu vi aqui em 92, na minha vinda aqui na região. Hoje está me acompanhando ali o Marcos, que é um colega nosso lá do Mackenzie, ele está acompanhado da esposa. Eu os sequestrei para vir me acompanhar por conta das minhas limitações. Eu sou aquele por quem vocês oraram muito, não é? Eu tenho sido alvo de orações das igrejas em lugares que eu não conheci, nem tive chance de agradecer particularmente. Esse aqui é o primeiro lugar em que eu estou vindo depois do início da minha recuperação, porque eu ainda estou no meio do processo. As coisas que me levaram ao hospital e que vocês intercederam com tanta intensidade, essas aparentemente ficaram para trás. Mas depois que essas ficaram para trás, vieram algumas novas, que começou nesse ano, e eu já passei por 5 cirurgias nos olhos e ainda estou enxergando muito mal, muito pouco, né? Então, só pela misericórdia de Deus mesmo. Mas então, eu quero primeiramente agradecer a vocês porque intercederam por mim e dizer que a companhia de vocês no tempo todo que eu fiquei no hospital foi tão agradável que eu nunca me senti sozinho ali, mesmo no leito de enfermidade, quer seja no quarto, quer seja na UTI, quer seja nas mais variadas situações. Em todo o tempo eu não me senti sozinho, porque havia um exército intercedendo, rogando, e eu em todo o tempo eu dizia para todos que tinham contato comigo que eu estava tinindo, que eu estava pronto para qualquer coisa, ou para me recuperar, ou para voltar para casa. De qualquer forma, eu estava tinindo. Alguém brincou comigo e falou: então, você mentia para a gente quando você dizia que eu estava tinindo? Eu falei: de jeito nenhum. Eu estava dizendo a mais pura verdade. Quer me recuperasse, quer descansasse, eu estava pronto. Assim como sei que todas as orações que foram feitas nesse sentido, de que aqui, ou no descanso do Pai, eu estaria guardado. Então, essa igreja comemora 37 anos. Nós poderíamos fazer aqui um ensaio, um balão de ensaio com vocês, e perguntarmos aqui quem são os membros fundadores, os membros mais antigos, e poderiam contar a história das lutas pelas quais essa igreja passou, as transformações que essa igreja sofreu, quais foram as maravilhas que Deus manifestou através da vida de cada um de vocês, daqueles que aqui estão, daqueles que se mudaram, daqueles que se foram. Então poderíamos fazer isso e teríamos aqui um belo ensino da parte do Senhor, porque a igreja só caminha debaixo do propósito de Deus. Se olharmos o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no capítulo 4, quando fala lá da multidão dos que creram, e quando falam de perseverar unânime na doutrina dos apóstolos, nós vamos ver a igreja em ação, nós vamos ver a igreja em transformação. E a igreja é isso, um organismo vivo, que se multiplica, que se renova e se transforma. Toda transformação da igreja é por obra do Espírito Santo de Deus. E o texto que eu trago para a nossa reflexão, para conversarmos o que Deus faz por nós,
É um texto bastante conhecido, talvez todos vocês consigam recitá-lo com muita facilidade. Está lá no livro das Lamentações, capítulo 3, no versículo 21. Alguém arriscaria recitar sem precisar abrir a Bíblia e ler? Oi? Ah, estragaram ali? Puxa vida. Então, observem que o que está projetado ali, que estragou o plano, né? Eu queria tanto que a gente recitasse isso dizendo assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos falar mais uma vez? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos orar neste momento? Deus, fala aos nossos corações nesta noite. Que não seja o pregador, mas seja Tu mesmo, Pai, a falar aos nossos corações, nas nossas mentes, para que apliquemos, para que compreendamos qual é a Tua vontade e o que Tu tens realizado em nós, por nós e através de nós. Usa-nos nessa noite, eu oro assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando eu leio esse texto, ou quando eu me lembro desse texto, eu vou voltar para vocês um pouco de saudosismo, quando eu fui chamado por Deus à conversão, lá nos idos de 1980. Eu fui chamado em uma igreja no final da Baixada Fluminense, e eu, quando experimentei a conversão, eu achava que todo mundo da igreja tinha que cantar, porque na Bíblia fala que a gente vai cantar louvores a Deus, e eu procurei o grupo de cantação da igreja. Alguns chamam de grupo de louvor, equipe de liturgia. E eu falei que queria participar. E o irmão que dirigia aquele grupo falou: sem problema, é ótimo, é mais gente. E disse o dia do ensaio, e eu me procurei, fui lá para o ensaio. E quando cheguei lá no ensaio, ele me posicionou lá entre os cantores, e eu me empolguei e soltei a voz. Eu acho que ali entre a segunda e a terceira nota da música, ele parou, ele me agradeceu e pediu que eu sentasse. E eu pensei assim: eu devo ser muito bom, porque nem precisou da música toda para saber que eu já sou bom. Ele mandou sentar, então estava ótimo. Aí quando chegou o domingo, que chamou o grupo para ir cantar, eu me levantei e fui. E enquanto eu me dirigia, ele me procurou e falou assim: olha, como você não ensaiou, é melhor que você não cante. Como eu já estava indo para frente, para não ficar vergonhoso, para voltar para o meu lugar, eu sentei no primeiro banco. E enquanto o grupo cantava, aquele irmão fazia o sinal de que eu baixasse a minha voz. E quando terminou o grupo de cantar, ele falou: no próximo domingo, senta lá no último banco, por favor. E eu sentei no último banco. Mas ainda sentado no último banco, ele fazia sinal para que eu baixasse a voz. Mas alguns dizem que eu sou teimoso, e devo ser mesmo. Aí fui para o seminário, lá no Rio. E cheguei lá, tinha o coral dos alunos, e eu procurei o coral dos alunos, porque eu queria cantar. Porque no céu achava que todo mundo tinha que cantar. E a professora de música, na primeira música, ela me passou nas 4 vozes do coral. E antes que a primeira música terminasse, ela falou: olha, você está dispensado. Você não precisa mais cantar aqui, tá? Era uma matéria obrigatória no seminário, você está liberado. Eu fiquei um pouco triste, mas entendi que aquilo tudo era propósito de Deus. Aí passou algum tempo, eu troquei de seminário, vim para Campinas para concluir o meu curso em Campinas, e lá tinha também o coral dos alunos. E eu fui lá, me apresentei, e a professora Elizabeth Music me recolheu com muito carinho,
E antes que terminasse a primeira música do coral, eu passei nas 4 vozes e fui dispensado de novo. Aí ali eu pensei assim, eu acho que eu tenho que desistir de cantar, eu acho que eu não presto para isso não. Então, quando eu penso nesse texto de trazer à memória o que me pode dar esperança, eu poderia trazer alguns complexos e pensar assim, puxa vida, que discriminação, podiam deixar, mesmo eu cantando mal, atrapalhar os outros, mas ficar ali. Seria um ato de amor, não é isso que a gente fala do princípio do amor cristão? Mas não. Eu entendi que aquelas pessoas me amavam a tal ponto de que elas não podiam permitir que eu atrapalhasse os outros de cantar e nem prejudicasse os irmãos na hora de louvar a Deus. Então, trazer à memória deve necessariamente nos levar à preocupação do que Deus tem feito em nós, por nós e através de nós, que somos a igreja. Se lermos esse texto com muito cuidado, nós vamos ver os primeiros 20 versículos desse texto. O profeta está nos chamando a nos lembrar dos nossos pecados. E ele vai trazendo uma descrição. E a gente tem uma dificuldade enorme de entender que os nossos pecados são oposições a Deus. Que os nossos pecados são resistência ao propósito de Deus na nossa vida. Aí o que nós nos esquecemos também é que nós somos pecadores. Somos regenerados, somos transformados, mas somos pecadores. E quem é que por graça nos permite que aqui continuemos, ainda que em pecado? É Deus. Quando lemos o livro do profeta Jonas, muitos de nós se apegam àquela passagem em que o tentador chega diante do Senhor e fala, Jonas, ele faz essas coisas, mas não se entende que havia um propósito de Deus, que Deus tinha um plano e que toda resistência. Quando Jonas faz aquela pregação contra a cidade de Nínive, alguns poderiam dizer, olha, que homem impiedoso. Por que ele fez aquela jornada tão rápido? Será que ele não tinha paciência de que aquelas pessoas se convertessem? E quando aquelas pessoas se convertem, aquele homem de Deus reclama, blasfema contra Deus. Mas quem é que faz todas essas coisas? É Deus. É Deus quem permite que façamos isso. É Deus quem caminha conosco. Se continuarmos a ler depois do versículo 21, nós vamos ver no versículo 22 falando das misericórdias do Senhor que se renovam e são as causas de não sermos consumidos. E vamos continuar a ler sobre o que deveríamos trazer à memória de como somos pecadores e de como Deus tem usado a nossa vida. Quantas pessoas você, particularmente, que está aqui perto ou que está longe, foi usada por Deus como instrumento para que essas pessoas viessem ao Evangelho? Quantas pessoas Deus te usou para que você transmitisse do Evangelho, para que você proclamasse do Evangelho, para que você fizesse discípulos? E fazer discípulos, na verdade, é algo muito interessante, porque nós, às vezes, não temos muito essa ideia da dimensão do que é fazer discípulo. Fazer discípulo é abrir a nossa vida e chamar alguém dizendo assim, vem e vê o que Deus mudou na minha vida. Vem e vê o que Deus transformou na minha vida e Ele pode também transformar na sua. Nós, às vezes, pensamos que evangelizar é distribuir um folheto, é fazer alguma coisa para longe, e nos esquecemos que o testemunho de quem está próximo é algo muito tremendo. Me lembro de um dos presbíteros que foi presidente da Junta de Missões Nacionais, o presbítero Dirceu Serzósimo.
Esse irmão, uma certa feita, uma jovem foi lá procurá-lo porque queria ser missionária. E ele perguntou para ela: quantas pessoas da sua casa são cristãs? E ela disse: nenhuma. E ele disse: então volta para casa, evangeliza os seus familiares e depois você nos procura. Abra a sua vida, convide as pessoas para que vejam o que Deus transformou. Então, quando Jeremias escreve aqui: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, eu poderia hoje fazer o exercício de enumerar quantas pessoas Deus me usou, ou Deus usou a cada um de nós para que aquelas pessoas tivessem as vidas transformadas, assim como nós tivemos as nossas. Você se lembra quem foi o seu pai ou sua mãe espiritual? Quem foi que investiu tempo e investiu esforço da vida para que você conhecesse o Evangelho? Eu me lembro da pessoa que investiu tempo para que eu conhecesse o Evangelho. Hoje mesmo, de forma muito particular, liguei para ela, conversamos, e foi muito agradável a nossa conversa. E ela investiu alguns anos da vida para que eu conhecesse o Evangelho. Me convidou muitas vezes para ir à igreja. E eu, como teimoso que era e continuo sendo, eu nunca disse a ela que não iria à igreja, mas nunca fui. E ela tinha 2 filhos pequenos. E eu gostava de criança. Então ela me aproximou dos filhos e inventou que era para eu ir à casa dela contar história dos livros infantis para as crianças dela. E quando eu chegava lá, era o horário que ela fazia o culto doméstico, o culto em família. E ela dizia: já que você está aqui, espera a gente fazer o culto, depois você conta a história para as crianças. E eu assim fazia. Mas ainda assim, à igreja eu não ia. Eu tinha um medo enorme de ir à igreja. E o meu maior medo de ir à igreja era ir e não mais sair de lá. Era ir e ficar. Se eu tivesse a certeza de que eu ia e saía com facilidade, eu talvez até tivesse ido. Mas foram alguns anos. E até que um dia, ela teve um culto que tinha a necessidade de uma bandeira do Brasil, nacional. Um culto da pátria. E ela pediu à escola onde nós estudávamos, e eu era o presidente do Grêmio, que seria o centro cívico. E o diretor da escola disse que só poderia ir a bandeira se fosse alguém da escola conduzindo a bandeira, segurando a bandeira. E ela virou e falou: olha, a pessoa mais próxima que eu conheço é você. Você iria? E eu fui. E não teve jeito. Estou aqui até hoje. Então o meu medo se confirmou de ir à igreja e de lá não mais sair. Mas ela investiu tempo. Investiu os filhos, apresentou os filhos. E deixou que eu convivesse com aquelas crianças num privilégio enorme para mim. Então, eu trago tudo isso à memória. E essas coisas todas me renovam a esperança. E essas coisas todas me fazem enxergar graça e misericórdia no que Deus faz. Mas quando eu leio esse texto também, eu faço uma viagem lá ao livro dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 9, versículo 31, agora a mídia não vai trair a gente. A mídia não vai trazer, porque eu não falei. Mas vocês devem saber de cor este versículo. Alguém arriscaria? A igreja, na verdade, tinha paz. Só que quando você lê o capítulo 8 do livro dos Atos, você vai ver que havia uma perseguição. Os cristãos foram dispersos, eram perseguidos, eram levados à justiça, à morte. E o livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas, registra que a igreja tinha paz. Mais do que isso,
Se fizermos uma outra viagem e formos lá no livro dos Salmos, no capítulo 32, quando Davi escreve que bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. E ele fala acerca disso, onde parece uma maravilha, porque bem-aventurado na Bíblia é feliz. Mas aí ele vai dizer no Salmo: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E Davi diz mais, disse: confessarei ao Senhor os meus pecados, as minhas transgressões. E Deus então muda. Observa que quando nós falamos de trazer à memória, nós precisamos enxergar, muitas vezes, a miséria que nós somos. Alcançados pela graça, transformados pela habitação do Espírito, mas quantas vezes os nossos atos, as nossas palavras, o nosso proceder, a nossa omissão, depõem contra, muitas vezes, aquilo que dizemos. E nós podemos trazer isso à memória, para nos dar a esperança de que é possível continuar a caminhada e que Deus há de abençoar os nossos passos, há de abençoar nossas palavras, há de abençoar os nossos atos e há de transformar vidas de pessoas através das nossas vidas. Na minha história de enfermidade, eu passei 59 anos da minha vida com uma saúde excelente. Não tomava remédio para nada. Não sabia nem mesmo o que era a necessidade de procurar um especialista médico, exceto quando chegava o inverno, de uma doença que eu ganhei quando vim para São Paulo, que era a bendita da sinusite. Lá no Rio de Janeiro eu não sabia o que era sinusite. Mas isso acontecia uma vez por ano, e eu tomava o remédio 2 dias e melhorava. Então eu vim com uma boa saúde até essa idade. Hoje, aos 62 anos, eu não sei mais quantas cirurgias eu precisei passar. As únicas que eu me lembro é de agosto do ano passado. Durante o mês de agosto, do dia 2 de agosto até o dia 30 de agosto do ano passado, eu passei por 6 cirurgias. Fora a montoeira de outras que eu passei antes e passei depois. Mas durante o tempo no hospital, muitas vezes eu me perguntava se era só para eu ser tratado ou se havia algum propósito de Deus. E eu descobri quanta gente era tão carente de ouvir o Evangelho. Tanta gente era tão carente de saber como é que Deus muda a vida daqueles a quem Ele chama. E quanto testemunho eu pude dar àquelas pessoas. Até um médico que se declarava não crer em nada do que era testemunho de fé. Ao final de uma das nossas conversas, em um dos dias, ele me perguntou: como é que eu faço para conhecer esse seu Deus? E como eu não podia perder a oportunidade para que essas coisas viessem à minha memória e me alegrassem, ele saiu daquele dia do meu quarto do hospital com um exemplar da Bíblia na mão. E ele de vez em quando me procurava para saber como é que ele fazia para ler a Bíblia e conhecer aquele Deus que eu cria. Então eu e você podemos fazer esse exercício de trazer à memória o que pode dar esperança. Como é que Deus usa a mim e a vocês, pecadores como somos, para transformar a vida de outros, para abençoar a vida de outros, para transformar a vida de pessoas do bairro, da cidade, do estado, do país. Não é à toa que o salmista diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua habitação. Esse povo somos nós. São vocês, membros desta igreja, aqui nesse bairro, o vizinho de vocês, os parentes de vocês, as pessoas que se achegam a vocês, que trabalham
com cada um de vocês. Essas pessoas carecem de ouvir o Evangelho e vocês podem recitar esse texto e dizer: eu quero trazer à memória como é que Deus usou a minha vida miserável para abençoar a outros e trazê-los ao Evangelho. Vínhamos, eu e Marcos, conversando, como chegou um pouco mais cedo, eu falei: vamos tentar achar uma paróquia e a gente toma um café. Não achamos, mas vimos muitas casas. Significa que mora muita gente. Vocês têm vizinhos do lado direito, do lado esquerdo, nos fundos, na frente, na outra rua. Tem colegas de trabalho que sentam na mesma bancada, na mesma sala, que trabalham na mesma empresa, que não conhecem a Jesus, que não tiveram a oportunidade de ouvir do Evangelho gracioso, que mesmo que sejamos pecadores, somos transformados por esta graça. Aí agora alguém pode dizer: mas pastor, como é que vamos fazer isso? A Escritura torna o homem indesculpável. Se nós lermos o Salmo 19, quando diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, essas obras criadas por Deus revelam quem Deus é e deixarão aquelas pessoas que convivem conosco, que não conhecem o Evangelho, indesculpáveis no último dia. Eles não terão argumentos para dizer: eu não sabia da sua existência, Deus. Mas eu e você podemos proclamar o Evangelho para a salvação, quando a Escritura diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Observa bem, a obra criada por Deus, ela não é suficiente para trazer o pecador escolhido por Deus à conversão, mas ela torna todos os homens indesculpáveis diante de Deus. E eu e você precisamos proclamar o Evangelho para a transformação. Proclamar o Evangelho para a salvação daqueles que jazem nas trevas, para aqueles que estão mortos em delitos e pecados. Somos nós. Essa igreja foi plantada aqui com o intento de que cada uma das pessoas chamadas por Deus à conversão e que congregam aqui são responsáveis por aquelas pessoas que convivem ao nosso redor. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 9, ele vai falar dessa responsabilidade. Ele vai falar que as nossas mãos, quando negligenciamos na obra de proclamar o Evangelho, as nossas mãos se mancham de sangue. E o que Deus faz por nós renova a nossa esperança a cada dia, para que a gente tenha renovada a esperança de proclamar o Evangelho. Para que nós venhamos a trazer na nossa memória as coisas que podem dar esperança, porque o homem, ele é alcançado pela graça salvadora de Deus. E alcançado pela graça salvadora de Deus, ele se torna responsável para que outros conheçam o mesmo Evangelho, através da palavra, através do exemplo e através da alteridade. Paulo fala no capítulo 12 aos Romanos, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Com que finalidade? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós, alcançados por Cristo, temos a vida dedicada a proclamar o Evangelho de Cristo.
A nossa vida serve para que o Senhor, por graça, alcance outros que estão ao nosso redor. Como o presbítero que orou no começo, que eu não lembro o nome, me perdoe. Anselmo, isso? Ele disse que o melhor presente que nós ganhamos é a salvação, e é mesmo. Uma vez que herdamos de Deus a salvação, não temos mais nada para ganhar aqui. Não tem mais nada que esse mundo possa nos oferecer. Não há nada que possa completar a nossa vida. Nós poderíamos muito bem, no exato momento em que somos chamados à conversão, render o nosso espírito e descansar em Deus. Mas como a nossa vida serve para que o Senhor alcance outros, então vamos trazer à nossa memória o que nos pode dar esperança. Que o Senhor tem pessoas a alcançar, aqui nesse bairro, aqui na vizinhança, no local onde trabalhamos. E eu e você somos os instrumentos vivos nas mãos de Deus, para que Ele realize essa obra através da ação do Espírito Santo de Deus. O meu desejo é que Deus complete em nós a sua palavra, e que nós completemos tantos quantos sejam os anos que Deus tem estabelecido como propósito para essa igreja e para cada uma das pessoas que congregam aqui e para cada uma das pessoas a quem nós conhecemos, que através de nós tenham a oportunidade de conhecer o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que redime, o Deus que estabelece graça e distribui misericórdia. Que Deus nos abençoe e complete em nós a sua palavra. Reverendo.